Quando eu digo que o conhecimento ele liberta, e quando Salomão, o homem mais sábio da Bíblia que já houve no mundo, conhecido na história, onde seu pai Davi, a Bíblia diz que ele pegava na sua mão e dizia: você sabe qual é a coisa principal? A coisa principal é a sabedoria. E aí, quando nós olhamos pro... Mas o que, meu amigo? Só isso mesmo? Obrigado por uma excelente noite, hein, meu rei? Quando nós olhamos para o conhecimento e para aquilo que Davi ensinava o seu filho Salomão, dizendo que a coisa principal era a sabedoria, e logo depois ele diz: assim como você imagina, assim será. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, do vosso mindset. Ele estava querendo dizer que assim como nós pensamos, nós agimos, né? E aí quando você vai entendendo algumas coisas, algumas situações, por isso que às vezes tem algumas situações que às vezes você não consegue entender, porque que certas pessoas eles agem de uma maneira, até num discurso, e às vezes suas atitudes condizem com outra realidade. Por isso que 13% das pessoas elas são contratadas porque elas têm experiência, porque elas têm diploma, porque elas têm um conhecimento intelectual muito bom. Mas 87% delas, elas são demitidas porque elas não têm controle emocional diante das suas emoções. Elas têm uma atitude hoje aqui, amanhã ela tem outra atitude totalmente diferente. Elas não conseguem lidar com as situações, com as emoções, né? E aí, entendendo tudo isso, por que eu estou falando para você? Porque as nossas experiências, as experiências que nós temos no nosso dia a dia, ele vai gerando memórias em nós, consciente ou inconscientemente, memórias. E essas memórias, essas experiências vão gerando as memórias, e essas memórias, elas vão trazendo crenças nas pessoas, e essas crenças vão fazendo com que as pessoas vão vivendo as suas vidas, né? É isso que vai acontecendo. E quando nós olhamos para várias pessoas, talvez você saiba que existe alguma coisa na sua vida, alguma crença, algo que você não consegue romper, algo que você não consegue, você tem até vontade, ou você conhece até alguém que às vezes você diz: cara, por que essa pessoa não rompe nisso? Por que essa pessoa não consegue sair desse degrau, desse nível para o outro nível? Porque ele teve experiências ruins na sua vida, e ele passou a colocar isso na sua memória, ele passou a acreditar nisso através das crenças, e a sua vida passou a ser reproduzida dessa forma. É assim que a vida humana acontece. Então, o que eu quero dizer para você? O legal disso tudo é que as suas crenças, você pode romper com as suas crenças. Tem pessoas que elas ouviram durante muito tempo, talvez você conheça alguém, você diz: olha, você não deve confiar em uma outra pessoa, ninguém tem amigo, e a pessoa vive a vida dela acreditando que ninguém tem amigo, que ninguém pode acreditar em outras pessoas. Talvez agora nessa situação eleitoral, política, você viu tudo aquilo que aconteceu no Brasil, a situação do Mensalão, a situação da Petrobras, a situação aí com o Sérgio Moro, da Lava Jato, tudo o que aconteceu no Brasil, muitos casos de corrupção, e aí você viveu isso, você viu essas experiências, você colocou isso na sua memória, você passou a acreditar nisso, ter essas crenças, e a sua vida hoje é dizer que a política não presta, que ninguém presta, que todo mundo é igual, que todo mundo entra para fazer aquilo que é errado, porque você passou a acreditar nisso. Então, nós passamos a reproduzir aquilo que nós acreditamos através das nossas experiências, através daquilo que colocamos na nossa mente, nós acreditamos e estamos vivendo isso na nossa história. E são muitas e muitas situações. Talvez você viveu numa família, em alguma situação, tem pessoas que ele não tem coragem de constituir uma família, porque a sua família ela é um mau exemplo, e ela acredita que não existe família não se pode ter uma família, que família é algo ruim, e ele passou a acreditar nisso porque ele teve uma experiência ruim através disso. Então eu quero dizer para você que nós podemos romper com as nossas crenças, né? Às vezes tem pessoas que ela teve uma gravidez indesejada, às vezes ela teve um filho e esse filho veio a ser abortado, às vezes esse filho veio a falecer e nunca mais ela teve coragem de ter um filho.
Talvez você conheça a história de pessoas que durante muitas vezes tentou tirar uma habilitação e elas não conseguiram tirar essa habilitação, ou até tirou a habilitação, mas depois elas não conseguiram romper para dirigir, e elas acreditam que elas são incapazes de viver isso, porque elas tiveram experiências ruins, elas colocaram isso na sua memória, elas começaram a acreditar nisso, e a sua vida foram limitadas nessa situação. Talvez tenha alguns outros tipos de crença que você começa a acreditar por causa disso. Mas eu quero dizer para você que você pode romper com essas crenças, porque Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Abandone as crenças que te limitam para você vir viver aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que é puro, aquilo que é bom. Deus, ele tem coisas boas para fazer acontecer na sua vida. Deus, ele tem coisas boas para fazer acontecer na sua história. Mas se você não romper com as suas crenças que o limitam, principalmente emocionais, você não vai conseguir ter essa vida que você tanto sonha, que você tanto deseja, que está lhe paralisando. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu quero dizer que você pode ir muito mais além do que você tem ido.